Volume 607 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma. E todos na categoria de bicho racional, porque são carnívoros, se transformam para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia de bicho irracional, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E todo bicho é carnívoro. A fase do pensamento terminou em 1935. E por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E nessa mudança de fase causou um vazio dentro da humanidade, e esse vazio causou o tóxico. Por ter terminado a fase do pensamento em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou o desequilíbrio da natureza. Por isso têm existido muitos terremotos, tufões, furacões, tornados, enchentes. Terremotos no Brasil que nunca existiu. Tremor de terra em São Paulo que nunca existiu. Seca no Pantanal de Mato Grosso que nunca existiu. E que morreram muitos peixes e aves aquáticas. E na terra mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E frio de matar na América do Norte. E a tudo isso a causa porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E quantos vulcões têm entrado em erupções? E a natureza vem arrochando os pensadores de uma tal maneira que muitos estão aguentando e muitos não estão aguentando e por isso acabam se suicidando. E todos os efeitos do pensamento estão em liquidação, porque terminou a fase do pensamento, essa que é a causa. E por isso está existindo muitas falências no mundo inteiro, e a causa é a fase do pensamento que terminou, porque não há efeito sem causa. E todos estão na categoria de bicho racional, porque são carnívoros, e se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E todos à procura da fase da racionalização dos povos que ela está, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso está aí materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. É uma parte do primeiro mundo, que é o mundo que deu consequência a esse, que todos estão habitando deformados, imperfeitos, cheios de defeitos e cheios de mania. Cada qual tem a sua mania, cada qual tem o seu cacuete. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e estão na categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. Todo bicho é carnívoro. Todo bicho gosta de carne, tanto o irracional como o bicho racional. E a natureza vem apertando os pensadores para que os pensadores deixem de pensar e passem a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia da desmaterialização da energia, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E assim é o mundo com a sua evolução muito triste. É porque existem duas epidemias que estão destruindo a humanidade.
Uma é o câncer e a outra é o AIDS. Vão destruir a humanidade porque acabou a fase do pensamento, porque o pensamento perdeu o direito de viver. É por isso que está aí essa grande mortandade no mundo inteiro. Muito desastre, muitas guerras, desastres aéreos e desastres de carro, destruindo assim a humanidade. Porque terminou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. E o mundo está passando por horas horríveis e terríveis, nações devendo nações. Porque no pensamento está a discórdia. As discórdias causam os atritos causam os conflitos. E todos vivem em conflitos consigo mesmos, pensando no dia de amanhã. O que será? Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, vivem todos sem sossego. Vivem todos sem paz porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. O mundo está uma tristeza, uma calamidade, muita fome, muita gente morrendo de fome e de sede. O mundo está uma calamidade pública, pelas horas amargas que está se passando. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E de formas que se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, e vai correr toda essa hierarquia do irracional. Vai ser cobra venenosa, que o veneno já ela traz em si mesma. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque ninguém quer continuar mais a viver na matéria, porque basta ser matéria para não valer nada. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é. E por isso muitos põem os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E assim é a vida dessa infelicidade toda. Porque basta ser matéria para ser um condenado à morte. E basta conhecer o seu verdadeiro estado natural para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso todos estão fazendo por onde voltar ao seu verdadeiro estado natural, colocando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque a matéria já deu o que tinha que dar. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, estão apelando para todos os meios. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. Ninguém quer saber mais desse conjunto de ruínas que é a matéria, que por si mesmo se destrói. Ninguém quer saber mais da matéria, porque todos que conhecem cultura racional é um racional, e o racional é quem conhece o seu lugar, sabe de onde veio, sabe para onde vai, sabe para onde irá, e conhece as transformações. Sabe que de bicho racional se transforma para a categoria de bicho irracional, conhece as transformações porque passou a se conhecer. E muitos vivem iludidos com a vida, pensando que são tudo e não são nada. Vivem iludidos, vivem de ilusões. Outros fanatizados por esses deuses criados pelo ser humano, como Buda, como Alá, como Maomé, como Jeová. Muitos são adorados. Fanatizados por esses deuses, e o fanático é um cego, só enxerga aquilo que conhece. E o mundo está cheio de fanáticos.
fanatizados por essas infinidades de Bíblias diferentes umas das outras, fanatizados por esses deuses, porque cada fanático tem a sua religião e ficam inibidos por ela, pensando que estão certos, estão completamente errados. Impera na humanidade a degeneração, que para minguados todos vão, até se transformarem em quadrúpedes. Tudo que se degenera diminui. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque todos são de raça racional e estão na categoria de bicho racional. Bichos sim, porque todos são carnívoros, porque estão nas condições de bicho racional, estão na categoria de bicho racional. E o mundo está passando por esse desespero que ninguém esperava. Esperava que tudo melhorasse, e vieram todos de mal a pior por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não sentiram as mudanças naturais da natureza, não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, não querem mais pertencer a esse conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, porque todos só pensam. E eles só raciocinando vão voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para quem é racional, a matéria não tem valor nenhum. A matéria só tem valor para os materialistas, é que dão valor à matéria. E todo materialista não usa fraternidade, porque se usassem a fraternidade, não existiria fome em lugar nenhum. A fraternidade só está no nome. Se existisse fraternidade, não existiria ser religiões poderosíssimas, porque encarava o próximo como a si mesmo, fazia o bem sem olhar a quem. Eles falam em fé, esperança e caridade, que são as três pessoas da Santíssima Trindade, mas não cumprem com a fraternidade, porque se cumprissem com a fraternidade não existiria fome em lugar nenhum. Estão lá os africanos passando fome, ninguém enxerga isso, porque a fraternidade só existe no nome. Se existisse fraternidade, não existiria fome no mundo. Muitos morrem de fome porque têm vergonha de pedir. O mundo passa por horas difíceis e por isso todos com dificuldades para viver. Porque tudo muito caro, caro demais. A inflação está em todo lugar do mundo. O progresso da degeneração sempre imperou no mundo inteiro e por isso as durações de vida cada vez diminuindo e doenças novas sempre aparecendo por causa do progresso da degeneração, por serem feitos de restos uns dos outros. E por isso já nascem doentes e com pouca duração de vida. E por isso, por causa do progresso da degeneração, que se multiplica cada vez mais, e a medicina encontrando dificuldade para curar essas doenças novas que aparecem, porque tudo que degenera diminui, enfraquece com o tempo e desaparece, se transformando em categoria de inferiores porque estão na categoria de bicho racional. E a natureza, por ser de transformações, se transformam para a categoria de bicho irracional, porque já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E ligados com essas duas energias do chão, continuam a se transformar aí no chão de uma vida para outra, de uma classe para outra, por a natureza ser de transformações. Sempre doenças novas aparecendo, devido ao progresso da degeneração, e a medicina encontrando dificuldades para acertar com as doenças novas que aparecem.
Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso dizendo: é verdade, estamos todos feitos dos restos uns dos outros, e de formas que sempre imperou o progresso da degeneração, e por isso há 1000 anos passados eram agigantados, a era dos gigantes e viviam mais de 1000 anos. E com o progresso da degeneração, hoje, como estão vendo, 40 anos já estão velhos, daqui a um pouquinho, 20 anos já estão velhos, porque vão todos se degenerando por serem feitos dos restos uns dos outros. E o progresso da degeneração sempre imperando, porque ninguém para de ter filhos, principalmente os pobres, que quanto mais filhos têm, mais filhos querem. Porque o pobre não tem distrações. A distração é fazer filhos, e por isso tem famílias que têm 10, 15 filhos ou mais ou menos. E aí impera o progresso da degeneração que não deixa de não existir. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz: é verdade. Aí está a expressão da verdade. Todos são feitos dos restos uns dos outros, para ver que há necessidade de controle da natalidade. Muitos já usam isso naturalmente, com medo que seus filhos cresçam e sejam destruídos pelas guerras. Existem famílias que só têm um filho, o máximo 2 filhos. E os estrangeiros usam muito isso, o medo de que seus filhos sejam destruídos pelas guerras. Os sabidos não querem filhos, somente os atrasados é que se enchem de filhos. Porque depois de criados batem asas e somem, como aqui no Brasil está cheio de estrangeiros, de portugueses, de italianos, de japoneses e turcos, porque aqui no Brasil é uma miscigenação de muitas raças diferentes. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz: é verdade. Tudo que se degenera chega ao seu fim pelo progresso da degeneração. A degeneração é o símbolo da imperfeição, porque a matéria é um embusteirismo grosseiro de vida provisória e passageira. Por isso é um estado simbólico. É simbolismo puro. É um embusteirismo puro, porque ligados a energias elétricas e magnéticas terminam em nada, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os materialistas, fanatizados por essas infinidades de filosofias, acham que a vida é essa mesma, por não conhecer a vida verdadeira. Hoje é que todos estão passando a se conhecer, sabendo que antes de serem como são, eram energia de vida eterna no mundo racional, um mundo que deu consequência a essa deformação racional. E essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E através da cultura racional, essa energia desmaterializada e depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo com corpos de energia de vida eterna. Antes de serem matéria, eram energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E assim todos já passaram a se conhecer, sabendo como voltar ao seu verdadeiro estado natural de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional, porque passaram a se conhecer, a saber por que assim são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde vieram, a saber como vieram, a saber para onde vão, e a saber para onde iriam se não fosse passar a se conhecer. Para ver que hoje a vida tem solução definitiva porque passaram a se conhecer. E quem vive desconhecido de si mesmo, que está fanatizado por essas filosofias diferentes umas das outras, ligados nessas duas energias do chão, já viram na categoria, já vivem na categoria de bicho racional, e todos vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam e se transformando,
porque a natureza de transformações, porque estão na categoria de bicho racional, por estarem ligados a essas duas energias do chão, por se recusarem a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a vida parecia que era o que não era, porque se tratava de um embusteirismo grosseiro. O embuste é aquilo que é hoje e não é amanhã. Volume 608 do Histórico. A causa de existir uma infinidade de falências no mundo inteiro é que a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e também terminou a fase do pensamento. E a fase do pensamento terminou em 1935. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando os pensadores para, depois de bem preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, todos são filhos do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase da racionalização é a volta de todos para o seu mundo de origem, o mundo racional. Em 1935 terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou um vazio com a mudança de fase dentro do eu de todos. Esse vazio começou a preencher com tóxico e causou a juventude viver se intoxicando. E a natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar, para que os pensadores saibam que a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento, e que a fase do pensamento terminou por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E a natureza vem arrochando os pensadores, botando tudo mais caro do que deva. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, só resolvem com o raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo. E assim está o mundo nessa evolução de loucuras, porque terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Uns com um pensamento fraco, por falta do alimento da natureza. Outros com um pensamento seco, que já não sabem mais o que fazem, e deram para terroristas. E os que estão com pensamento fraco estão cometendo essa infinidade de roubos e de assaltos, fraqueza do pensamento, por não medir as consequências de seus atos, porque estão com o pensamento enfraquecido. E outros com o pensamento seco, cometendo o terrorismo. E outros com o pensamento fraco, cometendo uma infinidade de assaltos, não pensam nas consequências, porque o pensamento está enfraquecido e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E por isso no mundo já existe uma infinidade de falências, falência de todos os jeitos, de todas as formas no mundo inteiro. E por falta do alimento da natureza, é que está se passando essa infinidade de desastres no mundo inteiro. Essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro e essa infinidade de males naturais da natureza no mundo inteiro.
Hoje todos que já passaram a se conhecer são conhecedores de todas as causas, porque não há efeito sem causa. E muitos com pensamento enfraquecido, por isso está aí esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Porque o pensamento está enfraquecido, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e todo esse desequilíbrio causou desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências que está se passando no mundo inteiro. Causou essa infinidade de terrorismos que está se passando no mundo inteiro. Causou essa infinidade de guerras que vem destruindo os pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou e causou todos esses males naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que têm de fazer. Desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, sendo desmaterializada pela cultura racional, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que não há efeito sem causa, todos os feitos têm a sua causa. Hoje está imperando o progresso da degeneração. Tudo que degenera, diminui e com o tempo se transforma em outra categoria. Porque são feitos dos restos uns dos outros, é a causa da diminuição das idades. Cada vez a humanidade dura menos devido ao progresso da degeneração e serem feitos dos restos uns dos outros. E o fim é se transformar em outra classe de animal irracional. Para ver que os pensadores estão sujeitos a muitos males. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que estão na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso todos têm raciocínio. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, e sofrendo, sendo destruído por essas moléstias incuráveis, para sofrer ao ponto, para chegar ao ponto de todos conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque a natureza é de transformações, tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transforma para a categoria de bicho irracional, por estarem ligados a essas duas energias em transformações. Aí daquele que não conhecer cultura racional, se transforma para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia de bicho. Como está aí a era do fogo, que tudo está pegando fogo e todos são rendidos pelo fogo, passando todos por essa fase de salve-se quem puder e se puder. E a natureza arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar, arrochando de uma tal maneira que muitos não aguentam os arroxos da natureza e acabam se suicidando. Hoje muitos estão apelando para tudo, botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Estão na fase da degeneração. Tudo que degenera enfraquece, com o tempo desaparece. Como ia se dar com todos, se transforma em quadrúpedes. E a fase da racionalização dos povos é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, habitantes do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza.
O primeiro mundo é o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o mundo é como estão vendo, tudo muito caro, faltando tudo. A falta de tudo porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Quando era a energia elétrica e magnética que governava a natureza, havia fartura de tudo. Hoje a miséria impera em todos os setores, e a era do fogo e a era de salve-se quem puder se puder. Quem estiver com os livros nas mãos está salvo, porque tem com quem contar e onde se agarrar, porque vai contar com a natureza, ser orientado por ela, protegido por ela e comandado por ela, porque está ligado à energia que está comandando a natureza, a energia racional. E é por isso que as coisas no mundo estão pretas, porque terminou a fase do pensamento, o pensamento deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento dos pensadores ficou enfraquecido. E com o enfraquecimento do pensamento, causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou, com a mudança de fase, um vazio dentro do eu de todos. Esse vazio fez com que a mocidade entrasse no tóxico, porque sentiram um vazio por dentro de si mesmo. Esse vazio fez com que fosse preenchido com tóxico. E por estarem vivendo artificialmente, vivendo contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer diante do que está se passando no mundo inteiro. A natureza vem arrochando todos os pensadores para deixarem de pensar e passarem a raciocinar. Diante desses arroxos da natureza, ninguém está aguentando mais essa vida daqui da matéria, porque todos querem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o seu mundo natural, que é o mundo de onde todos saíram. E que agora estão de volta, porque muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E por isso, hoje, a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer e saber o porquê dessa deformação racional, onde essa energia está materializada como máquina do raciocínio e que é desmaterializada através da cultura racional. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Como a natureza mudou de fase, como vem mudando ao longo dos séculos e veteranas eras, e por isso todos nasceram do chão e por isso vivem sobre os produtos do chão. Já passaram pela fase de monstros, por várias fases de monstros e por várias fases de selvagens, e por várias fases da civilização, desde o ponto em que ninguém tinha instrução e que eram guiados pelo temor, por isso inventaram o inferno, céu e purgatório. Todos eram guiados pelo temor. Qualquer erro que a pessoa cometia, diziam logo, não faça isso, senão sua alma vai para o inferno. Tem que agora se confessar para ser perdoado por esse grande pecado ao primeiro vigário que encontrar. Isso no tempo em que ninguém tinha instrução. Depois veio o alfabeto artificial, que é o que impera até hoje. E veio o algarismo romano, a aritmética romana,
que daí nasceram os números para alfabetizar todos. Foi um grande custo. Inventaram as letras, e formar palavras demorou uma infinidade de séculos. Hoje todos falam como verdadeiros papagaios, mas já foram gagos atrasados e gagos mais adiantados, até que acabou a gagueira com o desenrolar nos séculos. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o que são. São um conjunto de ruínas reunidas que, por assim serem, por si mesmos se destroem. Feito pelo pingo d'água, que é o espermatozoide, que se transformou nessa máquina humana e nas máquinas dos irracionais. E que todos são feitos pelo sêmen, a semente do animal racional e a semente do animal irracional. É o pingo d'água que denominam de sêmen, porque fica mais bonito esse nome do que o pingo d'água, mas a realidade é de pingo d'água. Todos são feitos pela água e por isso não passam sem ela. De sede todos morrem, mas de fome também morrem. É que a fome hoje em dia está em todos os países do mundo. Olha lá na Biafra, quantos morreram de fome e de sede. Mas em todos os países há famintos, há pobres, há miseráveis e há mendigos. E há os que estão por conta do à toa que nem o diabo quer. Esses que estão por conta do à toa costumam morar, fazer residências nas lixeiras, porque nem o diabo quer, porque em outras reencarnações fez mal a tanta gente que nem o diabo aceita, porque matou muita gente em outras encarnações, porque vieram se transformando em 21 eternidades, e nessas 21 eternidades fizeram muitas maldades, como Nero, que se distraía em colocar feras para destruir muitas criaturas. Hoje aí está por conta do à toa, nem o diabo quer, porque tinha prazer de ver os leões devorarem as criaturas. E todos dessa época que tinham isso, essa desumanidade como distração, todos aí estão sofrendo as consequências dos males que fizeram a humanidade. E no tempo dos vinténs e dos tostões, a fartura era muito grande. Todos tinham um prato de comida para dar a quem quer que fosse, a um pobre qualquer. Com um vintém comprava 10 bananas, com um tostão comprava 50 de bananas, porque a fartura existia. Um ovo custava um vintém, 20 réis. E a energia elétrica e magnética veio lapidando todos de uma tal maneira que chegaram a esse ponto de viverem na miséria, a miséria das misérias. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém porque está faltando gêneros alimentícios em todos os lugares do mundo. Hoje impera a fome em todas as nações do mundo. Mas tudo isso passa porque está aí a natureza trazendo conforto relativo à necessidade de todos, que é a energia de todos que está comandando a natureza para desmaterializar a máquina do raciocínio da humanidade. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o seu corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Para ver que a humanidade, os filhos do verdadeiro Deus não estão desamparados e nem perdidos. Somente aqueles que não querem saber da cultura racional, porque são materialistas, só querem saber da matéria e dos vícios da matéria. Porque todo materialista é viciado pela matéria. A matéria vicia os materialistas, o vício da carne. Para ver que a vida ainda tem solução definida e definitiva, porque o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, tem compaixão de seus filhos. Por isso trouxe a definição definida e definitiva para a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos,
porque sabem que estão a caminho da vida eterna com seu corpo de energia e vida eterna no mundo racional. Hoje a humanidade está felicíssima porque encontraram a sua situação definida e definitiva na cultura racional, porque todos estão fazendo o que podem e o que não podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e vida eterna, habitantes do mundo racional. Para ver que a vida chegou à sua solução final, a solução dessa deformação racional com seu estado natural, que todos estão sentindo como poderão voltar ao seu estado natural. Estão sentindo, estão vendo isso na cultura racional.